Esse é o Ancapso e nós vamos falar mais um capítulo da novela O Caso do Celular do Eduardo Tagliaferro, né? Então vocês sabem esse caso, a Folha de São Paulo está fazendo uma série de reportagens, não sabemos se já acabou, se ainda vai ter mais coisa, mostrando as mensagens trocadas entre os assessores do Alexandre de Moraes, né? E realmente coisas absurdas, mostrando claramente como o processo ali do inquérito das fake news e coisa e tal, como a coisa era feita na prática, né? Tudo coisa que a gente já sabia que acontecia, mas agora a gente tem evidência disso, tá mais do que óbvio como é que foi tudo ilegal, esses processos todos contra Bolsonaro, contra os bolsonaristas, a censura aberta feita pelo Alexandre de Moraes lá no STF, né? Só que uma pergunta que tem circulado nessa história é de onde vêm esses dados, né? A Folha de São Paulo disse que alguém entregou esses dados a eles, que isso não foi objeto de hacking, não foi alguém que hackeou o celular ou coisa que o valha, né? Como foi no caso, por exemplo, da Vaza Jato. A Vaza Toga, o dado foi entregue para a Folha, mas ainda assim, quem seria que teria entregue esses dados à Folha? E a primeira suspeita que surgiu era o Eduardo Tagliaferro, que é uma das pessoas citadas nas conversas. Por que isso? Por que o nome dele surgiu? Porque as conversas que foram entregues à Folha de São Paulo eram entre agosto de 2022 e maio de 2023, exatamente a época em que ele teria saído do TSE. Então seria justamente o período que ele estava lá que você tinha as informações, né? Então a suspeita meio óbvia era ele que teria sido essa pessoa que vazou essas informações. Mas a gente já viu que ele falou que não tem nada a ver com ele não, né? E agora os policiais de São Paulo estão dizendo que não foi eles também não, né? É lógico, ninguém vai querer comprar essa briga direta com Alexandre de Moraes. Mas eu quero lembrar para vocês que não necessariamente veio desse celular do Eduardo Tagliaferro essa história toda, tá? Pode ter vindo de outra pessoa lá no TSE que quis liberar essa informação e botou a data justamente para criar essa dúvida, né? Para gerar essa dúvida, esse direcionamento, né? E o curioso é que desde que o Alexandre de Moraes abriu o inquérito de investigação disso daí, a Folha de São Paulo não publicou mais nada. Eu imagino que os advogados da Folha estão muito preocupados com o que está acontecendo, porque, como a gente explicou, evidentemente que esse inquérito, nos termos que está colocado pelo Alexandre de Moraes, dizendo que foi uma organização criminosa querendo acabar, derrubar o STF, não sei o que lá, implantar uma ditadura no Brasil, ou seja, indica que o Alexandre de Moraes está ameaçando ao Glenn Greenwald e a Folha de São Paulo. Me parece óbvio o que está acontecendo. Vamos entender esse caso aqui, vamos ver o que os policiais de Franco da Rocha falaram nessa situação, né? Essa notícia foi sugerida por Peter Rebola Lentinho para os CRIA, Novelas Ancapso Flix derruba concorrência e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então é isso daí, né? A gente já tinha a versão do Eduardo Tagliaferro, em que ele dizia que, a primeira coisa, que no caso do suposto a violência doméstica dele, que não teve nada, o que houve foi um disparo acidental de arma de fogo dentro da casa dele, que já estaria tudo resolvido, não sei o que lá. Eu realmente não tenho elementos para dizer quem está falando a verdade, quem está mentindo nesse caso, não conheço o cara, não conheço a família dele, então não sei quem está falando a verdade, quem está mentindo aí, né? Agora, ele disse que ele não liberou os dados para a revista porque tinha medo do Alexandre de Moraes. Isso foi uma das respostas que ele deu lá naquela entrevista da Revista Oeste, né? E bacana aquela entrevista, mas o fato dele falar que não entregou porque tinha medo do Alexandre de Moraes faz a gente inferir que ele está falando agora que não entregou porque justamente ele tem medo do Alexandre de Moraes, né? E eu concordo, é um medo plenamente justificado nesse caso. Agora, o que ele deu a entender é que isso poderia ter sido liberado pelos policiais de São Paulo. Então ele contou que foi preso preventivamente pela delegacia de Caieiras, se não me engano, que é a cidade dele lá em São Paulo, mas aí depois vieram policiais de Franco da Rocha, que é uma cidade ao lado, que pediram o celular para o cunhado dele, né? Então ele tinha entregue o celular para o cunhado dele destravado, que era para... o celular era um iPhone, estava destravado, e seria para o cunhado pagar as coisas de casa, né? E eu levanto para vocês, como usuário de iPhone, uma coisa complicada nisso daí. Por quê? O iPhone não permite você destravar ele totalmente, você tem que botar uma senha. Ok, você pode botar uma senha óbvia, 00000, né? Mas assim, destravado totalmente ele não fica. Ele pode estar destravado instantaneamente, mas... qualquer descuido que você vai ter, ele vai travar de novo. Então você tem que ter a senha de qualquer forma para acessar isso daí, né? Então
Bom, pode ser que tenha alguma maneira de realmente deixar o iPhone totalmente destravado sem senha, tá? Mas eu confesso para vocês que eu não conheço não. Até onde eu sei, o iPhone ele exige pelo menos algum tipo de senha para você desbloquear ele, né? Mas enfim. E a suspeita seria então os delegados lá de Franco da Rocha, que teriam dito, inclusive, que o Alexandre de Moraes tinha pedido o celular, né? Então essa é a história que a gente não sabe o que aconteceu, e agora a gente tem a versão aqui dos policiais federais, desculpa, dos policiais lá de Franco da Rocha. Policiais civis rechaçam nessa sexta-feira, dia 23, a versão do cunhado do perito Eduardo Tagliaferro de que um delegado da seccional Franco da Rocha, na Grande São Paulo, teria ordenado a entrega do celular do ex-chefe do setor de combate à desinformação. Então, agora, meio que ficou uma dúvida sobre esse rapaz, o Celso Luiz de Oliveira, que seria cunhado de Tagliaferro, né? O Tagliaferro teria entregue o celular para ele destravado, ou com uma senha óbvia, ou alguma coisa assim, e ele disse que isso foi para os delegados lá de Franco da Rocha, né, da seccional de Franco da Rocha. Os investigadores afirmaram reservadamente, porque não estão autorizados a se manifestar sobre o caso. Evidentemente, esse é um caso judicial agora, vai ter coleta de provas, eles vão ter que prestar depoimento oficial, vai ter todo um processo agora para identificar isso daí, mas eles falaram de maneira indireta ali, né, off, como se diz, que o vazamento do celular de Tagliaferro que inquieta Moraes não aconteceu na polícia de São Paulo. Eles classificam como grande mentira a versão do Celso Luiz de Oliveira, o cunhado de Tagliaferro, à Polícia Federal. Então agora a gente tem um terceiro suspeito, né, o Celso. Né, o Celso pode ter sido ele que vazou, né, recebeu o celular do Tagliaferro e vazou essa informação, tirou essa informação e tentou jogar a culpa na polícia, né? Aqui, ó, o pessoal do gabinete do ministro Alexandre de Moraes está pedindo o celular, a gente vai mandar para o ministro, pode entregar que depois eu restituo. O ministro está muito preocupado com esse telefone, ele pediu para mandar para Brasília, teria dito o delegado, segundo o relato do Celso para a PF, né? Um policial observou que é impensável imaginar, como alegou o cunhado do perito, que algum funcionário do gabinete do ministro fosse ligar para a seccional de Franco da Rocha ordenando o envio a Brasília do celular de Tagliaferro. Se isso fosse fato, argumentam, Moraes agiria de forma oficial via ofício do seu gabinete à Polícia de São Paulo. Eu não sei não, eu senti um tom de ironia nessa história, né? Porque se a gente está vendo que todo esse vazamento é justamente para mostrar que não tinha nada de oficial, que o Alexandre de Moraes estava cagando para rito oficial, para forma oficial de fazer a coisa, né? Vocês não perceberam uma certa ironia aqui, né? Ele quer dizer, não, pô, o Alexandre de Moraes pode ter feito exatamente isso, né? Afinal, vocês estão vendo que o Alexandre de Moraes está cagando para rito, para ofício, para esse tipo de coisa. Ele sai pedindo as coisas diretamente, né? Enfim, pode ser. Mas como disse o policial de Franco da Rocha, se o Alexandre de Moraes quisesse o celular, teria pedido pelos caminhos oficiais, né? Esse policial destaca que o telefone apreendido de Tagliaferro não era o institucional, mas o pessoal. E aqui tem uma outra história nessa história toda que eu estou falando para vocês, né? Quem vazou essas informações, se for um crime isso, é só se a pessoa assinou um acordo de não confidencialidade, ou então se tinha um celular institucional, que é um celular fornecido pelo tribunal, e aí aquele celular só pode ser usado em trabalho, né? O que dá a entender aqui é que justamente devido à lambança, as lambanças múltiplas feitas pelo Alexandre de Moraes lá no TSE, não havia um celular de trabalho das pessoas, as pessoas usavam o próprio celular pessoal para isso, e com isso, ou seja, está mostrando mais uma lambança do Alexandre de Moraes, isso daqui. Eu posso estar enganado, mas tudo que está sendo dito pela polícia aqui parece ter um duplo sentido de criticar o Alexandre de Moraes também aqui, ó. O Tagliaferro falou que era um celular que ele usava para tudo, tinha coisa pessoal e coisa de trabalho também. Eles estão dizendo aqui, olha, se o cara fazia coisa secreta, se tinha um papel dentro dos tribunais do governo, ele deveria ter um celular institucional. E, de fato, isso é verdade, ele deveria ter aquele celular de trabalho. Até empresas privadas no Brasil, quando a empresa lida com dados muito sensíveis e coisa e tal, costuma dar um notebook para a pessoa, um celular para a pessoa, para ela usar aquele do trabalho. Aí você tem o seu celular de casa, que você faz as coisas e coisa e tal, mas é outro número, outra estrutura, tudo diferente, né? A ideia é justamente para evitar vazamento de informações secretas da empresa, né? E aqui, ó, outros afirmam que o próprio Celso levou o aparelho à seccional de Franco da Rocha e assinou um termo de entrega espontânea.
O cunhado, por sua vez, diz que os policiais civis foram até a casa do perito e exigiram o aparelho. Aí também é outra coisa que não dá para saber quem estava certo e quem estava errado nessa história, né? Os policiais ouvidos pelo Estadão anotaram que o celular lacrado foi devolvido a Tagliaferro e que o sigilo do conteúdo não foi violado. Isso eu acho uma coisa difícil de acreditar, né? Porque quando a polícia pega um celular nesse caso, é justamente para fazer prova, né? Para ver se tinha ali, por exemplo, poderia ter. Lembra, eles estavam investigando o caso de suposta agressão do Tagliaferro contra a mulher. Poderia ter, sei lá, algum diálogo em que ele ameaçava ela, alguma coisa assim, né? Poderia ser isso. E daí eles abririam o celular para justamente investigar esse tipo de coisa, né? Mas, segundo o perito, segundo o Eduardo Tagliaferro, o celular foi entregue fora de qualquer invólucro, ou seja, sem lacre, que atesta que o telefone ficou indevassável. Então, estranha essa história toda aqui desse telefone. Confesso que não sei, as coisas não batem muito com isso daqui. Quando a polícia pega o telefone de alguém, é justamente para ver o que tem dentro, né? Para que vai ficar com o celular lá à toa, né? O imbróglio se deu em maio do ano passado, em 2023, quando o Tagliaferro foi preso em flagrante na delegacia de Caieiras. Aí isso é outra coisa importante. O Eduardo Tagliaferro falou como se fossem coisas totalmente distintas, Caieiras e Franco da Rocha. Eu não conheço a região ali de São Paulo, mas pelo que ele está explicando aqui, ó, a delegacia de Caieiras fica sob a jurisdição da seccional de Franco da Rocha. Então, embora sejam cidades diferentes, de fato, a delegacia de Franco da Rocha é a seccional que cuida das outras delegacias da região. Então, faz sentido isso, entendeu? Eles estariam por cima dessa investigação lá de Caieiras do caso de suposta agressão domiciliar, né? Segundo investigadores ouvidos pelo Estadão, o cunhado do perito alegou ao entregar o celular que tinha receio de que se tratasse de um equipamento institucional do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral. Inicialmente ele foi à delegacia de Caieiras, onde Tagliaferro foi atuado em flagrante. Como havia vários jornalistas na delegacia, o Celso foi embora e depois fez a entrega na seccional de Franco da Rocha. Então repara como é que é uma informação diferente aqui, né? Será que é o Celso que está mentindo nessa história? Não estou afirmando nada não, tá, gente? Estou só elucubrando o que pode ter acontecido aqui. Tagliaferro é bem relacionado com muitos policiais da região e rotineiramente promove churrasco com eles nas cidades do entorno de Franco da Rocha, como Mariporã. Alguns policiais relataram ao Estadão que era comum o perito bater no peito e dizer que é amigo de Moraes. Ih, caramba, meu amigo. Ih, rapaz, aí ficou feio, hein? Um policial ironizou que só faltava o perito dizer que jogava bola com o ministro na represa de Mariporã. É isso daí, meu amigo. Quem diria, né? Quando foi preso por violência doméstica, ele passou o celular para o cunhado. No dia seguinte à sua prisão, Tagliaferro foi exonerado do cargo no TSE, deixando de assessorar Moraes, né? E o próprio Eduardo Tagliaferro falou que o pessoal estava dizendo que ele poderia ter ficado sentido com Alexandre de Moraes com isso, mas ele falou que não, que ele já estava querendo ser exonerado mesmo, queria ficar com as filhas e coisa e tal. Mas uma coisa importante, né? Ele foi exonerado, ou seja, ele não pediu exoneração. Ele tinha dado a entender que já tinha pedido exoneração várias vezes lá no TSE, mas não pediu de fato. Dessa vez ele foi exonerado, né? Então, estranho isso, né? Quando saiu da cadeia, após a audiência de custódia, o Tagliaferro decidiu reaver o seu celular, alegando que o aparelho continha dados bancários e que ele pagava coisas, inclusive da mulher. Essa mesma justificativa foi dada por ele em depoimento para dizer que deixou o aparelho com o cunhado ao ser preso, né? Então, se tinha dados bancários no celular, né, ainda mais sendo um iPhone, não tem muito problema, você pode comprar um outro iPhone, ele baixa tudo da nuvem, mas de qualquer forma, enfim, é o que ele disse aqui, né? Segundo os policiais, o celular foi devolvido com lacre em envelope de plástico da perícia e coisa e tal. Ou seja, olha só onde é que a gente está caminhando nessa história aqui, né? A gente está caminhando para a situação em que não dá para saber. Pode ser qualquer um dos três aqui, pode ser o Eduardo Tagliaferro, pode ser o Celso, que é o cunhado do Eduardo Tagliaferro, pode ser os policiais ali de Franco da Rocha que ficaram com o celular, ou pode ser qualquer outra pessoa dentro da polícia que teve acesso a esse celular enquanto esteve na polícia, né? A única maneira do Alexandre de Moraes descobrir quem que foi vai ser quebrando o sigilo da fonte do Glenn Greenwald, né? Olha só como é que as coisas estão ficando preocupantes aqui, porque eu acho engraçado o fato das outras mídias não estarem tão preocupadas quanto eu estou com a questão do sigilo da fonte nesse caso. Você não viu o Globo criticando muito Alexandre de Moraes por conta desse inquérito ou outras notícias? A própria Folha de São Paulo ficou quieta, não falou mais nada, não teve mais nenhuma revelação da Folha de São Paulo desde o momento que o Alexandre de Moraes revelou que está estudando uma organização criminosa
contra o Estado Democrático de Direito, que pode envolver, é lógico, como eu falei, o Alexandre de Moraes não falou especificamente que está investigando o Glenn Greenwald ou a Folha de São Paulo, mas é óbvio que nessa organização criminosa eles estariam envolvidos, né? E certamente ele vai precisar falar com essas pessoas para saber de quem que eles receberam essas informações, né? Enfim, os investigadores são taxativos e dizem que o perito recebeu os aparelhos na condição que deixou a seccional e assinou um termo de responsabilidade pela confidencialidade do conteúdo. Enfim, essa é a questão. Não foi ninguém. Os dados sumiram no ar e apareceram na mesa do Glenn Greenwald. O que será que o Xandão vai fazer dessa vez, hein? Eu tô achando para vocês que vai acabar pegando para o Glenn Greenwald e para a Folha de São Paulo. Se já não pegou, se já não estão quietos porque já receberam pedidos secretos, certamente, do Alexandre de Moraes, para depoimentos nesse sentido, né? E os outros jornais todos aqui no Brasil muito tranquilos, achando que não, tá tudo normal, né? Tranquilo, estamos na plena democracia aqui no Brasil. Eu venho avisando desses métodos do Alexandre de Moraes desde 2020. O Alexandre de Moraes está agindo igualzinho à ditadura militar brasileira. É o mesmo método do ponto de vista jurídico. E o pessoal está achando muito normal. Não, se é para tirar Bolsonaro, vale. Não, pode bater no bolsonarista, tem que apanhar mesmo. Uhul, bate mais, né? O pessoal, uma hora, eu avisei, uma hora vai chegar em vocês, né? E vai chegar em todo mundo, tá? Esse tipo de coisa, à medida que começa o ditador a ficar descontrolado, vai chegar em todo mundo, até no pessoal da esquerda que ainda apoia o Alexandre de Moraes. Se preparem, né? Vamos ver qual vai ser o próximo passo do Xandão nessa novela. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.